Meus queridos, a palavra de Deus é um guia maravilhoso para a vida, e se nós a seguirmos, assim, com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, vamos construir sempre uma vida incrível e poderosa. E uma das lições que nós aprendemos na palavra, e essa frase é uma frase muito forte: o justo viverá da fé. Se o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam. A fé, ela prova uma rendição. É você totalmente rendido a um Deus que você não vê, mas você sabe que Ele existe e Ele é o Senhor. Eu sempre falo que é um problema de fé. Eu posso ouvir, mas até hoje não acreditar. E se eu não acredito na palavra, eu estou acreditando em alguma coisa. E se não for a palavra que está guiando a minha vida, vai ser alguma crença destrutiva, com sentimento destrutivo, que pode alterar radicalmente não apenas a minha vida, o meu destino, como o dos meus descendentes. Nunca tome uma decisão importante, permanente, por causa de uma emoção. Nunca tome uma decisão permanente, importante, por causa de uma emoção. Não faça isso. Porque isso vai te cobrar caro. A palavra, ela nos guia, ela nos orienta, e se nós atentarmos para ela, e não apenas pegarmos partes com um ouvido seletivo, nós vamos construir uma vida alicerçada nesta palavra segura, uma rocha. Mas se eu tiver um ouvido seletivo e viver para selecionar as partes que me interessam, ignorando aquelas que eu acho que eu não preciso, que para mim não são importantes, eu simplesmente estou passando por cima do que eu não posso passar. E eu vejo muita gente infeliz, porque tem passado por cima da palavra. Exatamente porque tem um ouvido seletivo, seleciona partes, despreza o que não pode ser desprezado. Tudo que Deus nos dá é para o nosso bem. Toda palavra que Ele envia, ela é necessária na nossa vida. Eu vou precisar dela. Eu vou necessitar dela. Isso é certo. Não ache que, não, a palavra hoje, eu não preciso dela. Sim, você precisa. Toda palavra que eu prego nesse altar, primeiro eu preguei para mim. Eu falei ontem, mas eu falo isso sempre. Eu por conhecer a palavra,
eu muitas vezes não dei conta de falar de alguns assuntos porque não estava lá. Eles não estavam lá dentro. E aquilo me bloqueava mesmo, porque eu me sentia uma farsa. Não, pegar a palavra em partes, ou pegá-la para pregar apenas, para usar dentro de uma conveniência, é muito estúpido, porque você está apenas se enganando. E a Bíblia diz isso. Seja um praticante, senão você vai se enganar. Às vezes nós não vemos que o que está por trás de muita coisa é uma amargura que pode alterar tanto a nossa vida, porque não tratamos. Vamos ler Êxodo 17. Aliás, quero ler alguns versículos aqui, que eu julgo que vão ajudar bastante nesse entendimento. Sucedeu que os amalequitas, ou, dependendo da tradução, Amaleque, vieram atacar os israelitas em Refidim. Refidim quer dizer descanso. E é tão interessante que o lugar que era chamado de descanso, Israel foi levado para descansar, acabou se chamando Massá por conta da contenda. Quando esse povo reclamou, murmurou e se amargurou, a guerra chegou. A murmuração, a reclamação, a rebelião, a amargura, e o que está por trás é uma amargura, vai trazer para você algum tipo de problema que você poderia evitar. Esse lugar era para descanso. Israel estava cansado. E nós vamos ver que Amaleque é fruto de uma atitude impensada num momento de cansaço. Porque esse cansaço não é um cansaço normal de um dia comum de estar cumprindo com o seu propósito. É um estresse. E estresse é sempre por conta de estar fazendo algo inútil. Toda vez que você estiver fazendo algo inútil, que não é para você, que você está lutando contra algo que, na força do seu braço, às vezes contra a vontade de Deus, você vai ter problemas. Esse neto de Esaú, descendente de Esaú, que se tornou um povo mau, um povo tão terrível que você vai ver Deus falando para Saul: extermine com os amalequitas, pelo que fizeram com o meu povo. E você vai ver que quando Saul não faz, Deus tratou duramente com ele. Nós vamos vendo, num momento de grande emotividade, cegueira, estresse, Esaú já tinha o apoio e a aprovação do pai, por não ter encontrado a identidade dele.
é um sujeito fraco emocionalmente, amargurado, que já tinha primogenitura, já tinha tudo. Sabe quando uma pessoa tem tudo que ela precisa? Ela tem tudo, e ela simplesmente não vê e não honra. Esaú. Esaú é esse cara. Tem tudo o que precisa para seguir em frente. Às vezes a pessoa, ela está bem colocada, ela tem algo nas mãos dela que é só ela dar crescimento àquilo, ela tem um bom cônjuge, ela tem uma boa família, ela tem tudo. Mas ela continua, por conta de sentimentos de amargura, fazendo o que ela não precisa, se estressando, lutando por coisas que não são para ela, guerreando guerras que não são dela. E os problemas vão chegar, porque quando nós vamos ver se você buscar na história, você vai ver que algumas das pessoas mais inteligentes tomaram as decisões mais burras e estúpidas por causa de um momento, por causa de sentimentos. E eu disse, chamando a atenção, gente, importante, por causa de um sentimento. Se você não tem uma base, que é a palavra, se você não está seguro nela, se você não é. E eu acho que eu posso controlar, mas eu não posso, porque se eu tomo uma decisão com base num sentimento, ele vai passar. Essa emoção vai mudar. E quando ela mudar, eu vou fazer o quê da minha vida? Aí eu vou tentar fazer o caminho de volta? Então, Israel foi se queixar, se rebelar, reclamar, no lugar de descanso, atraiu uma guerra. E a amargura ainda pior, que Amaleque, o amargurado, fruto de um pai amargurado, que gerou, ela é uma maldição, porque ela te cega, emborrece, e você não vê. Você não vê os passos errados que você está dando por conta de um sentimento. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim, descanso. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Nós vemos um homem, um líder, rendido a Deus, submisso a Deus, dependendo de Deus, subiu a colina, foi para um lugar mais alto. A altura de um líder é fundamental. Se o líder não estiver no lugar mais alto que todo mundo, e se o líder cansar, que é o que nós vamos ver, e baixar as mãos, o povo vai apanhar de Amaleque. Porque não basta levantar as mãos, é preciso mantê-las erguidas. Não basta tomar uma decisão
em Deus, é preciso estabelecê-la. Não basta dizer que crê, é preciso praticar. Não basta a fé sem obras. Você é um pai de família, uma mãe de família, de um trabalho. Você tem que se lembrar que você sempre terá que fazer alguns sacrifícios, como escalar uma colina, como ir para um lugar mais alto. Vai exigir, essa posição vai exigir mais de você. O seu lugar é no alto da colina, dependente inteiramente de Deus, rendido a Deus, com as mãos levantadas. Se você abaixo da sua liderança, vai apanhar de Amaleque. E Amaleque é mau. Amaleque é mau. Não brinca com Amaleque. E de geração em geração eu vou terminar. Esse inimigo é uma mentalidade. Diga Amaleque. É uma mentalidade. É um padrão. Que de tempos em tempos você vai ser atacado por ele e vai ter que fazer guerra contra ele. É uma mentalidade. Amaleque é uma mentalidade. Uma mentalidade. Qual era o padrão de Amaleque? Vamos começar por Esaú. O sujeito que tinha tudo, mas o sujeito que lutava as guerras erradas, cansado, que não tinha a ver com um cansaço só de um dia de trabalho, dentro do seu propósito, mas por pensar errado, por correr atrás de uma coisa que ele já tinha, por não enxergar o que ele já tinha. E isso é que estressa, porque isso te frustra, a insatisfação vai sempre te manter num lugar de frustração. E aí você fica correndo atrás de coisas que você não precisa, quando você deveria estar investindo naquilo que já está aí, ó, nas suas mãos. E não vê. E não vê. E o que isso gera? Amargura. E o que a amargura faz com que uma pessoa faça? Só bobagens. Só bobagens. Porque ela acalenta aquele sentimento contra as pessoas, contra a vida. E aí, ela sai fazendo uma escolha mais estúpida do que a outra. E esse tipo de gente que está totalmente ferida e nunca para tratar a ferida, vai sair ferindo pessoas. É uma mentalidade, é uma forma de pensar, é um padrão que precisa ser combatido. Eu preciso fazer guerra porque ele vai fazer guerra comigo. É um inimigo que vem contra mim. E o mais forte é o que prevalece. Se você não for mais forte que o homem forte, a coisa te destrói. Um líder, se você lidera a sua casa, a sua família, você tem que lembrar que você sempre vai precisar estar num lugar mais alto. Com as mãos estendidas, dependente e rendido a Deus.
a sua comunhão com Deus, o se manter firme numa posição, sem abaixar, vai determinar o avanço de muita gente que está debaixo da sua liderança. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Israel estava prevalecendo. Quando baixava as mãos, tudo desabava. Israel apanhava feio de Amaleque. Dá a resposta. Pega essa palavra. Ela responde todas as suas perguntas e questionamentos. No final dessa reunião, você saberá muito bem por que disso, por que daquilo, por que aquilo outro. Está tudo aqui. Não pode ser isso. É isso. Josué foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao monte da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, mas quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui é que um grande líder leva todos a ganharem. Todos ganham. Ele tem sempre a mentalidade de que todos precisam ganhar. Mas é a terceira quinta-feira que eu falo de união. Essa guerra foi vencida pela união. A unidade, na verdade. A atitude de Arão e Hur em apoiar o Moisés, aquela unidade, aquele apoio, fez com que aquela guerra fosse vencida. Ou seja, esqueça, Deus não opera em reino dividido, em casa dividida, em família dividida, em igreja dividida. Esqueça, você vai bater em ferro frio, vai enxugar gelo. É a vitória da unidade. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Você vê que Moisés estava muito mais naquela guerra até do que o próprio Josué. E a conexão dele com Deus fez toda a diferença, a unidade fez toda a diferença, a conexão do Josué com Moisés, olha que ligação forte, fez toda a diferença lá. Mas a verdade é que o que determinou a vitória lá foi o que aconteceu lá no alto da colina. Então, às vezes, estamos reclamando de um monte de coisas, mas a resposta está aqui em cima. Você está no alto da colina? Você tem mantido suas mãos erguidas? Você está rendido a Deus? Você tem sacrificado por todos, por algo maior? Ou você é egoísta e olha para você? Você trabalha por essa união, estão todos no mesmo propósito para vencer esta guerra? Todos
apoiando para que tenhamos um final feliz. Você vê que a parte espiritual determinou a parte natural, material, física. A resposta está aqui. É um lugar mais alto. E mãos estendidas, mãos levantadas. Não basta levantar as mãos, tem que mantê-las erguidas, por um bem maior. Há momentos que você pode cansar, é por isso que você precisa dessa unidade. Porque aí vem o apoio, para que juntos possamos vencer a guerra. Todas as guerras. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Ó, anota, porque as próximas gerações vão precisar disso aqui. Mas fiquem tranquilos, eles serão sempre derrotados, esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração, contra Amaleque. Ou seja, essa mentalidade perigosa, ela, de geração em geração, em toda geração, vai ter o espírito de Amaleque, guerreando contra o povo de Deus. E o mais impressionante é imaginar, aqui em Deuteronômio 25, fala assim, ó: lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho. Está falando exatamente desse acontecimento aqui, de Êxodo 17. Lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus, porque eles eram parentes. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que Ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Quer dizer, a promessa já estava lá. A promessa estava lá. Vai ser esquecido. Mas vai ter guerra. Ele vai perder, se você crê. Amaleque é um inimigo terrível. Ele quer te pegar exatamente no momento em que você está emocionalmente sensível, debilitado, distraído. Aí ele vem para pegar você. Quando Israel estava cansado, exausto, ele veio de forma traiçoeira contra Israel. Era uma guerra, você vê, uma guerra que começou lá, entre dois irmãos, continuava sendo uma guerra de dois irmãos, Esaú e Jacó. Você vê que apesar deles terem acertado as coisas, nós vemos que Esaú não tratou tudo que ele precisava ter tratado. Não tratou. E não adianta, o que você não trata no momento devido, você vai topar com ele lá na frente. Mais tarde nós vamos ver exatamente isso, de Saul não lidar com os amalequitas, e o Senhor mandou que exterminasse. Lá no livro de Esther você vê um descendente de Agag.
que era um amalequita. Que foi quem? Naamã. Porque você não resolve o negócio agora, você vai topar com ele lá na frente. E bem pior. O que você não lida hoje, uma hora você vai ter que lidar. Só que quando você for lidar com aquilo, você já perdeu tanto tempo, tanta energia, tantas bênçãos, atrasou tanto a sua vida. E o problema não vai ser mais fácil, ele vai estar muito mais grave. As perdas vão ser bem mais expressivas. Eu sempre falo isso na minha casa e prego isso aí há anos. Lide com o que você tem que lidar no dia. Não deixe o sol se pôr. Resolva suas pendências, seja na sua família, no seu casamento, na sua vida. Não leva para o dia seguinte. O amanhã não te pertence, basta cada dia o seu mal. Lida com as coisas hoje. Eu tenho essa visão, essa filosofia de vida que é bíblica, e eu não sou uma pessoa, primeiro não sou uma pessoa de me prender a nada. Foi. Já não era uma tendência minha, mas isso se fortaleceu ainda mais com Deus. Passado não tem peso nenhum para mim. Às vezes eu vou falar com alguém, não sei nem quantas vezes eu já falei isso para a gente. Da pessoa querer me trazer o passado, falar, então, mas isso e aquilo, eu falar, não. É daqui para frente, não quero conversa sobre o passado. Isso não adianta. Então, eu quero explicar o erro, quero explicar isso. Não me interessa. Você já está perdoado, está tudo certo, já foi. Não perco tempo com o passado. Eu quero saber o que nós vamos fazer de hoje, agora. Eu tenho hoje, eu tenho agora. Como é que vai ser de hoje em diante? É de hoje em diante. Ponto. Mas uma outra coisa muito importante é não deixar para amanhã. Porque eu não tenho amanhã. Eu tenho hoje, eu tenho agora. A Bíblia fala do dia que se chama hoje. Então, se eu tenho um problema aqui, eu vou falar. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Ó, isso aí não está certo, vamos mudar isso aí. Se você quiser uma coisa duradoura, uma liderança, um progresso, um casamento duradouro, uma amizade, qualquer relacionamento, seja lá o que for, com quem você se relacione, é preciso sentar na mesa e ter conversas difíceis. Tem que sentar e ter conversas difíceis, sem covardia, sem fingir que não aconteceu, olho no olho, é assim. Osmar, ele é mais emocional e muitas vezes ele usava a expressão, com a Cléo é com casco e tudo. É verdade. De vez em quando ele faz essas graças, ele fala, a Cléo é com casco e tudo. É verdade. O que eu tenho que falar, eu vou falar. Não tem conversa. Eu quero que funcione. Então, assim, se você quer que algo funcione, é claro que você... Estou lá, estou remoendo um negócio, estou guardando um negócio, e eu não, por covardia, eu não lido com aquilo vai destruir com o meu futuro. Isso é estúpido. Todos que vêm trabalhar comigo já sabem. Todos sabem. Não tem rodeios comigo. Porque eu amo as pessoas. E do mesmo jeito que eu não gosto de ser enganado, eu não engano ninguém. Jesus nos ensinou a tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. E para mim não tem nada pior do que as pessoas
subestimarem a gente, tentando nos controlar, falando o que elas acham que a gente quer ouvir, rodeando o toco, com ladainhas. Isso enche. Eu já não sou a melhor pessoa do mundo para ouvir. Então, assim, quando eu falo para ouvir, eu ouço a Deus, mas eu não tenho uma unção pastoral. Né? Eu não tenho uma unção pastoral de sentar ali e ficar 2 horas ouvindo uma pessoa. Não é minha unção, não é o que funciona para mim. Então, eu vejo o Pedroso. O Pedroso tem uma unção pastoral. É dele isso. E ele pode sentar ali e ouvir uma pessoa por horas. Não vai funcionar comigo. Minha unção é mais apostólica, profética. Né? Eu não sou de ficar ali naquele quadradinho e não vai funcionar. Você vai falar, você já fez isso? Claro que eu fiz. No meu ministério eu fiz tudo. Não existe nada que eu não tenha feito. Desde lavar banheiro entupido e cozinhar para as pessoas, tudo, nunca deixei de fazer nada. Eu passei por cada área e setor. E isso é muito importante, porque isso é a escola do ministério. É a faculdade. Você passa por tudo. Atendia pessoas, ouvia pessoas, e orava, e fazia, mas ouvia e tal, mas não é o que eu fui chamada para fazer. Mas se eu tiver que lidar com uma coisa que mesmo não fazendo parte, eu vou lidar. Não tem problema, não é que eu não vou ouvir. Se eu tiver, se for, algo vem até mim, eu nunca deixo, eu resolvo tudo que chega. Mas não é um negócio que eu vou procurar, não é uma coisa que à medida que você vai entendendo, você vai se estabelecendo. Isso é muito importante. Vai se estabelecendo. A gente precisa lidar com as coisas. Lidar com as coisas. Porque o que você não resolve, não fica menor. A minhoca vira uma sucuri de metros. Vamos ver que a serpente do Éden se tornou o dragão de Apocalipse. O bicho cresce. Se alimentando do quê? Do pecado das pessoas, da amargura das pessoas. Porque por amargura as pessoas fazem as piores escolhas, pecando contra Deus. O próprio Deus diz aqui, ó, não tiveram temor de Deus quando fizeram isso. Você vê, o próprio Deus cobrou, não tiveram temor, porque eles tinham condições de ter temor a Deus, mas não tiveram temor. As coisas crescem quando elas não são tratadas. A serpente vira um dragão daqueles, cuspindo fogo. Pior, mal. E aí não tem nada pior do que você encontrar uma pessoa, 30, 40 anos depois, ela está destruída por conta de escolhas erradas. Tem nada pior. E tudo porque foi covarde. Ficou lá naquele mundinho pequeno, sendo dominada por Amaleque, que é uma mentalidade. Olha que coisa, se isso não é exatamente o que eu estou falando para você, olha que coisa dura. Balaão viu Amaleque, isso você vai ler comigo, ó. Balaão viu Amaleque.
mais fogo, meus filhos. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Vamos lá, Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Jesus, tenhais misericórdia de nós. O cara era o primeiro. E o seu fim vai ser destruição. O cara era o primeiro, o primogênito. E o seu fim é destruição. O cara nasceu e recebeu o quê? A primogenitura. E suas escolhas levaram à destruição. A pessoa começou bem, a pessoa tinha tudo, era o primeiro, estava no topo. Quem ia suceder e ser um instrumento de Deus para uma grande obra, para viver as promessas, para viver a promessa feita a Abraão? Esaú. Mas veja bem, Jacó não escondeu que era Jacó, mas Esaú passou a vida escondendo quem ele era. Deus só pode trabalhar com quem admite que é enganador, quem admite que é Jacó. Deus não pode trabalhar com Esaú, porque ele se esconde, ele finge uma coisa que não é, ele é uma farsa, e vive para esconder quem é. Deus não pode. Então eu digo para você, eu não sei quantos anos você é crente, se você é bispo, pastor, pastora, sei lá o que é que você é, qual a unção que você recebeu na cabeça. Se você não admite que é Jacó, você pode ser o primeiro, a primeira, que o seu fim vai ser a ruína, a destruição. Você pode ter recebido tudo, que a sua mentalidade vai arruinar com tudo. Muitos na Bíblia receberam óleo na cabeça e fracassaram. Receberam coroa, honra e fracassaram. Porque se você não anda por fé, que é um problema de fé, você vai andar por vista, você vai andar por emoção. Se você não tem a mentalidade do Senhor, você vai ter a mentalidade de Amaleque. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas casas. Rebeca preferia Jacó. Você vê que sempre, não é à toa que as coisas acontecem. Um desequilíbrio familiar vai se estender, os problemas vão. E se você não para e não trabalha o que precisa ser trabalhado, a sua casa vai ruir. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo, que estava ele cansado. Faminto, todo mundo tem fome, só precisa saber do quê. Todo mundo se cansa, só precisa saber se é um cansaço natural ou é um cansaço espiritual por conta de escolhas erradas em Deus que causam frustração,
te levam a estar no estado de estresse, exatamente, porque quando você está lidando com a coisa errada, você vai ter um cansaço que vai te levar a fazer escolhas que vão alterar o seu destino. Eu disse que eu já vi pessoas inteligentes, e a história mostra que algumas das pessoas mais inteligentes que já pisaram neste mundo tomaram as atitudes, fizeram as escolhas mais estúpidas por conta de sentimento. E pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Toda pessoa que decide a vida por necessidade, toda pessoa que vive por condição, toda pessoa que decide a vida por um momento, pelo que ela está sentindo, nunca tome uma decisão importante, permanente, por causa de sentimento. Por isso também foi chamado Edom. É tão engraçado que a gente pega a forma dos nossos ídolos. Você pega a forma do seu ídolo, e o salmista vai falar isso, vai dizer que eles se pareçam com seus ídolos. O guisado aqui, o ensopado aqui, era vermelho. Esaú passou a chamar Edom, que é vermelho, edomitas, amalequitas. Tudo vem de Esaú, que passou a ser chamado de vermelho, que era a cor do guisado dele. Ao invés de eu ter a marca de Cristo na minha vida, eu tenho a marca do meu pecado, a marca da minha inconsequência, porque eu me visto daquilo e nunca mais me livro daquilo. Você vê que, se você não se posiciona, você passa a ter essa marca e a se parecer com o seu pecado, com o seu ídolo, com o seu Deus. Porque o Deus dele aqui não foi o Deus de Israel, foi o Deus estômago, o Deus emocional, o Deus emoção, o sentimento. Ele passou a ter essa cara. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Olha o que disse o cara. Ele era o primeiro. E agora seu fim vai ser a destruição. Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Estou com raiva, estou chateado, eu estou ferido, eu estou magoado, é o meu momento, eu tenho direito, que se dane essa primogenitura. Eu estou com fome. Pessoas que trocam coisas grandes por causa de um sentimento, por causa de um momento, por causa de uma situação, por causa de uma condição, por causa de uma necessidadezinha. Eu estou com uma necessidadezinha, então eu troco tudo. Eu estou pensando no seu... Eu troco tudo. Eu fico pensando na quantidade de coisas que eu já vivi nessa minha vida. Não basta levantar as mãos, precisa mantê-las levantadas. Precisa. Essa é uma guerra constante. Porque sempre uma situação vai chegar para tentar fazer você baixar suas mãos. Se acomodar, sentar e se acomodar, se entregar ao sentimento, ao momento, ao cansaço, ao problema. Você não pode se entregar, porque quando você se entrega, não é só a sua vida, mas tem gente que depende de você.
Quando as mãos de Moisés abaixavam, Israel apanhava de Amaleque. Às vezes eu vejo famílias apanhando, eu vejo filhos, eu vejo a igreja, por conta daquele líder inconsequente, a igreja não vai, porque a igreja não tem como estar acima, ninguém vai estar acima da sua liderança. Não vai. E se você não cresce, quem estiver debaixo da sua liderança, seu cônjuge, seus filhos, as pessoas, funcionários, seja lá, vão apanhando por conta daquele que baixou as mãos. Estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure-me primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado e lentilhas. Ele comeu e bebeu, que tem gente que só vive isso aqui. Ó. É o momento. Estou com fome, estou com sede, estou com sono, estou cansado, e isso define a vida dele. É tão engraçado, né? Eu vejo gente que não tem como. Eu falo, não adianta, se esse aí não mudar, isso aí não vai além. Ele não tem disposição de subir lá para o alto da montanha, ele não consegue manter as mãos erguidas, ele troca tudo porque ele está cansado, está com fome, está com sede, está com isso, está cansado, está estressado, está não sei o quê, ele troca tudo. Ele toma decisões tão burras, porque, gente, eu estou cansado, gente, eu estou com fome, gente, eu estou com sede, gente, eu estou com meus bracinhos cansados, gente, eu estou cansado. Então, aí vai sair... Eu vou reagir conforme a minha condição, conforme a minha necessidade. Já era. Nunca que essa pessoa vai ser grande na vida dela, porque qualquer coisinha vence ela. Está cansadinho? Ai, preciso descansar. Tem gente que já nasceu dizendo, eu preciso descansar. É uma preguiça que vem das profundezas do inferno. Tem gente que já não é mais, já deu remédio para matar verme, já deu ferro, já trabalhou tudo. O problema é crônico, porque é mentalidade, é preguiçosa, é acomodada, sabe, é uma inércia dos infernos, é uma passividade, a procrastinação está lá. Não tem como, vai ser cauda. Porque o cansaço vence. Eu estou com fome, eu posso ficar de mau humor e arrebentar com todo mundo, porque eu estou com fome, porque eu estou com sede. Eu estou de mau humor, gente, porque eu estou com fome, então eu tenho o direito de dar pancada em todo mundo. Gente pequena. Gente dominada pelo estômago. Se eu estou com sono, estou de mau humor. Se eu estou com fome, estou de mau humor. Se eu estou com sede, estou de mau humor. Mas eu serei grande, eu serei. Um dia eu serei. Um dia. Não sei onde. Não vai ser nada, a não ser um frustrado, uma frustrada. Que só faz o que é fácil, quem faz, só faz o que é fácil, permanece fraco. E tudo que você esconde tem poder sobre você. Deus pode trabalhar com Jacó, mas não pode trabalhar com Esaú. Por isso que ele vai falar, odiei Esaú, mas amei Jacó. Porque Jacó disse que era Jacó. Esaú nunca admitiu que era quem era. Não tem como.
Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. E assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Definiu a vida dele porque ele estava com fome. Você vê que quando você lida com uma pessoa, que as decisões dela são todas com base na necessidade, no momento que ela está vivendo, é uma tragédia. Ele desprezou algo tão grande por causa de um sentimento, por causa de uma fominha, de um cansaçozinho. Burro, estúpido. Por isso que não virou nada. Aí, agora vamos ver. Ó, vamos ver, né? Não basta ter uma atitude errada na vida, né? Agora a amargura me leva a fazer uma bobagem atrás da outra. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Besamate, filha de Elon, o Hitita. Ela foi pegar lá entre os heveus. Os heveus eram os... O que significa? Quem lembra daquele culto? Os heveus representam o que na Bíblia também? Amargura. Hititas, heveus, a mesma coisa. O que essas mulheres do povo amargurado fizeram? Elas amarguraram, o que está escrito aqui? Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Porque gente assim, se você vai lá lidar com esse tipo de gente, que não quer mudar, é só isso que ela vai trazer para dentro da sua casa. Ele já era um cara, e você vê, né, a lei da atração, né? O amargurado foi lá entre os amargurados e trouxe mais amargura, amargurado com amargurado, dá Amaleque. A cria é Amaleque. Gera Amaleque. Isso não é forte. Jesus. Percebendo aqui, ó, agora, ó, não basta, já fiz essas burradas todas aqui, mas eu preciso fazer mais burrada com a minha vida. Percebendo então que Esaú, que seu pai, Isaac, não aprovava as mulheres cananeias, porque ele tinha ouvido, escondido, o pai falando, não faz o que Esaú fez. Para Jacó não vai casar com mulheres dessa terra. Foi aonde? Na casa de Ismael, o homem de guerra. Ismael era homem de guerra, o homem que estava sempre em guerra com todo mundo. E tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Quer dizer, não basta ser um amargurado, casar com uma amargurada, ir lá pegar mais uma que só sabia causar contenda com todo mundo, vivia em guerra contra todo mundo. Ou seja, é um abismo que puxa outro abismo, quando não tem sabedoria vinda de Deus. Quando você não é guiado pelo Espírito. E ele fez isso para quê? Para provocar o pai. Você vê que tem gente que faz escolhas burras e estúpidas só para poder medir força com o pai. Agora, honra teu pai e tua mãe para que te vás bens e te prolongue os teus dias na terra. Não, eu vou medir força, eu vou medir força. Agora, ele não quer que eu case com ele. Agora que eu vou casar mesmo, vou lá na casa do Ismael. Agora eu vou pegar, se eu já peguei as amarguradas, agora eu vou pegar aquela que vive em guerra com todo mundo.
Parece graça, né? A Bíblia, eu não sei o que esse povo fica aí assistindo televisão, essas novelas perdidas. Isso aqui é show, meu filho. Você vai lendo a Bíblia, é um estrondo. Uma história mais incrível que a outra. Que ensina. Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. É igual a Absalão. Você vai ver Absalão em relação a Amnon. Não disse nem bem nem mal, mas ficou lá. Disfarçando, 2 anos depois assassinou o irmão. Tem gente que é igual a Esaú. Ele tenta mostrar, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, não, tudo ótimo, maravilhoso, lá dentro eu vou te matar na primeira oportunidade, eu arrebento com você. É aquele tipo de gente que esconde. E tudo que você esconde tem poder sobre você, o cara rancoroso, que sempre tem um culpado, foi ele que desprezou. Ele não precisava ter vendido, ele desprezou. Por que ele desprezou? Aí a pessoa faz uma escolha errada atrás da outra, aí quando alguém vem e mostra para ele o tamanho da burrada que ele fez, aí o outro que é culpado. Você faz a burrada e ninguém pode dizer que você fez a burrada? E muitas vezes a burrada está prejudicando mais gente que está do lado, mas ninguém pode falar, tem que engolir. Você está indo para um abismo, está me levando junto e eu tenho que ficar quieta. Porque se falar eu não vou gostar. O escritor aos Hebreus disse aqui, esforcem-se para viver em paz com todos. Tá tudo, é o contexto, presta atenção no contexto. E para serem santos. E santidade, meu querido, é uma mentalidade, é coração. É coração. Tem a ver com religiosidade não, porque Jesus falou, as prostitutas e os corruptos estão passando na frente de vocês, o bando de religiosos. Os últimos estão sendo os primeiros. Daí Esaú era o primeiro. Agora o seu fim vai ser a destruição. Amaleque era o primeiro. Esforcem-se para viver em paz com todos. Se alguém não quer viver, você se esforça para estar em paz. E para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, que é uma mentalidade, é uma maneira de pensar. É coração. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Você mesma que se exclui do favor de Deus, da graça de Deus. Aqui, como que isso pode acontecer? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. São esses sentimentos demoníacos que tomam conta dos corações. Que ficam lá, enraizados. É uma raiz, raiz de amargura. E causa o quê? Só perturbação. Uma pessoa amargurada, você pode ter certeza, ela vai atrair perturbação. Contaminando a muitos, não tem como, um amargurado contamina. Contamina o ambiente, porque ele está contaminado, ele contamina as pessoas. Que não haja nenhum imoral ou profano. O senhor tratou o cara, Esaú, de imoral, porque isso, às vezes a gente pensa em imoralidade só voltada para sexualidade, para sexo, mas a atitude dele, de forma geral, foi algo totalmente imoral, foi profana diante de Deus. E ele sabia que aquelas mulheres não eram para ele. Mas ele foi lá, ele estragou com a vida dele para bater de frente com o pai dele.
Você vê o que um amargurado faz. Ele está estragando com a vida dele, mas ele acha que ele está fazendo pirraça para o outro. Mas quem é que vai se arrebentar? É ele. Que não haja nenhum imoral profano como Esaú, que por uma única, parece inacreditável, que uma pessoa troca por causa de uma única refeição, por causa de uma única situação, um sentimento do momento, que nada de concreto, de sólido, de permanente, sempre uma rivalidadezinha. Que maneira triste de viver, meus queridos. Que essa palavra possa nos ensinar muito. Eu vou bem posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. O guisado vermelho foi digerido, ele voltou a ter fome de novo. Se arrependeu. A emoção mudou. Correu atrás da bênção que ele tinha jogado fora. Foi rejeitado. Não teve mais como alterar a decisão dele, que era tarde demais. Uma decisão permanente, que foi tomada com base num sentimento, num momento. Embora buscasse a bênção com lágrimas, foram lágrimas de crocodilo, não foram lágrimas verdadeiras. Lágrimas de mais amargura, da raiva. Só tinha raiva, amargura lá. Mas ele saiu, chorou para o pai, pedindo a bênção. O pai falou para ele isso aqui, ó. Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Quantas vezes eu encontrei gente chorando pelas escolhas erradas, mas lá no fundo, não era um choro de arrependimento que causa. O choro de arrependimento causa uma dor, um nojo por tudo aquilo, mas o choro de remorso é só o sentimento de ter sido pego, é da imagem, só coisas que não mudam a vida da pessoa. Ou seja, os motivos ali estão totalmente errados. Isaac, seu pai, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis. Porque essa amargura deixa. Vai ver Mical, era uma pessoa amarga, se tornou estéril, todo amargo, é infértil, vai habitar em terras inférteis, longe das terras férteis. Você vai ver uma pessoa que tem amargura, ele não é fértil, as coisas não andam na vida dele, a lavoura dele não produz, não é uma terra boa, não anda na vida dele, não cresce, nada anda. É o que está dentro, a terra não é boa. Distante do orvalho que desce do céu, nem orvalho, o orvalho, que isso tudo representa essa bênção que irriga, servirá a seu irmão. Isso para mim sempre me incomoda. Você vê, você vai ter sempre mais uma guerra por conta do seu comportamento. Seus problemas nunca vão cessar, você sempre vai estar em guerra, sempre vai ser pela espada, é mais uma coisa, é mais outra, quando acha que lá vem mais outra, é sempre, e vai estar sempre o quê? A sombra, atrás de alguém, não vai ser, você não vai ser cabeça, vai ser cauda. Querido, se nós não trabalhamos, se você não leva a sério as coisas que acontecem aqui, isso altera completamente a sua vida, o seu destino. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o seu jugo. Quando você cansar de ser o cara que você tem sido, carregar em você o que você tem carregado, você vai tirar esse jugo. Porque quem colocou esse jugo no seu pescoço foi você mesmo. Só você pode tirar.
Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão no coração. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver. Faça sua oração a Deus agora. Com o amor que tens por mim. Um coração quebrantado e humilde, fale com Deus. Se humilha diante dele. Se derrama na presença dele. Quero ser igual a ti. Tome decisões. A vida é feita de decisões. Que sou é para teu louvor. Deus pode trabalhar com quem admite que é Jacó. Contigo vou viver para sempre. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Eu quero ver, Senhor. Que tens por mim. Quero visão do céu. Eu quero revelações profundas. Quero nesse dia romper. Igual a ti, pois contigo eu não vou abrir mão de uma vida poderosa por causa de sentimentos. Eu não vou tomar decisões sérias, permanentes, por causa de um momento, de um sentimento. Eu me curvo agora e eu me levanto, Senhor, para viver uma vida livre, livre desses sentimentos de amargura, dessa mentalidade escravizante. Vamos! É hora de você tomar uma decisão de arrancar essa raiz de amargura, arrancar o jugo do seu pescoço. que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Fale com o Espírito Santo. Deus não pode trabalhar com Esaú porque ele só esconde. Eu te amo, Deus. Destrave a sua vida hoje. Ser igual a ti. Deus nos ama, mas Ele não trabalha sozinho. Pois contigo vou viver. Ele não vai fazer aquilo que somente eu posso fazer. Limpa o meu, abre os meus olhos pra que eu possa ver. Com o amor que tens por mim, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vai tomando o teu povo aqui, nas igrejas. Amaleque é uma mentalidade. Esteja sendo arrancada. Essa raiz de amargura esteja sendo arrancada. Esse jugo que ela mesma colocou no pescoço dela, que ela esteja se humilhando e tendo a dor do arrependimento, a dor da mudança, porque mudar dói, mas é preciso admitir, se humilhar, reconhecer, se curvar. Lembre-se, é preciso estar rendido. O amor, a rendição te dá poder, te dá autoridade. Os meus olhos pra que eu possa ver. Aleluia! O amor que tens por mim, eu te amo, Deus. Ser igual a ti, Senhor. Tudo que sou É pra teu louvor.
abra os seus olhos. Se rende. Isso te dá poder. Quanto mais rendido, mais poder. Quanto mais submisso a Deus, mais poder. Quando você se rende verdadeiramente a Deus, você recebe poder. Quando você encontra uma pessoa poderosa, uma pessoa cheia de autoridade, você pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa totalmente rendida a Deus. Quanto mais humilde, mais favor. Favor. Você quer favor? Se humilha diante da potente mão de Deus. Você quer poder? Você quer autoridade? É isso que você quer? Se renda. Humildemente diante dEle, dentro da vontade dEle. Faça o que você está aprendendo. Não apenas chacoalhe a sua cabeça, bata palminhas e fale que concorda. Se renda a ela. É o que Deus pensa. Não é você. Estamos aqui por Ele, por causa dEle, é para Ele, é o que Ele pensa, é como Ele quer. Esaú não aguentava uma pressão. Quanto mais fugia de problemas, mais problemas ele pega. O problema é como você olha para o problema e lida com o problema. Com você não lida bem com ninguém. Se você não gosta de você, você não vai gostar de ninguém. Se você não lida bem com você, esqueça que você vai lidar bem com alguém. Você vai acabar tendo a mentalidade de Amaleque. E aí Deus pode até colocar algo nas suas mãos, mas você joga fora. Porque Amaleque joga fora. Por uma única refeição. Por coisas tão bestas e banais. Não, queridos. Viver é um dia a dia. Não é ontem, não é amanhã. É hoje, dia a dia. Fazendo escolhas sábias. Vivendo com sabedoria. Buscando saber o que Deus pensa sobre determinado assunto. E seguindo o conselho dEle. Rendido totalmente a Ele. Crendo na sua palavra. Creia na palavra de Deus. Porque você é o que você acredita. A palavra é porque você está acreditando em alguma coisa que vai te afundar. Espírito Santo, eu sei que toda palavra que é enviada é para transformar. Então, sei que transformações estão acontecendo e oportunidades de transformações estão sendo dadas. A palavra, ela sempre chega como uma oportunidade. A gente pede mudanças e o Senhor nos dá algo para fazer. A gente pede uma mudança na vida e o Senhor nos dá uma oportunidade de provar a Ele. Então eu oro, meu Pai, dado, e que nenhum saia desse horário, da nossa quinta 24 horas da mesma forma, mas que saia uma pessoa completamente diferente, rendida, porque a rendição nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá uma força, nos levanta, nos promove. O favor do Senhor, quebrantamento, quer dizer,
fim, quebra de argumentos. Eu estou grata ao Senhor por essa oportunidade. Tinha poder sobre vidas. Eu repreendo essa força demoníaca, esse espírito de Amaleque, essa raiz de amargura, essa cegueira. Eu repreendo em nome de Jesus e profetizo um povo livre e restaurado. Um povo completamente restaurado. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu determino os documentos, pedidos urgentes, pastas. Visita uma por uma. Eu te peço e restaura completamente. Visita o nosso povo em todo lugar e restaura completamente. Visita os corações. E que a tua palavra tenha sido escondida em cada coração. Em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, profetizando uma liberdade absoluta. Cada um tirando o jugo que colocou em si mesmo. Eu abençoo, Senhor, e agradeço de todo o meu coração. Antes de eu encerrar, não abra os olhos, eu quero pedir a você o que eu venho pedindo. Se você tem uma barreira com alguém, vá quebrar isso depressa. Vá abençoar essa pessoa. Se você estava carregando algum sentimento, põe isso para fora. Se você tem algo para confessar, confessa. Tudo que você esconde tem poder sobre você. Se você faz só o que é fácil, vai permanecer fraco. E a Bíblia diz que somente aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quem não confessa e não deixa, nunca prosperará. Quem cobre as suas transgressões, nunca prosperará. Esaú nunca prosperou, como poderia ter prosperado. Deus tem muito com você. Faça o que tem que ser feito hoje. Se humilha. Age em situações, mude, coloca um fim, tome decisões firmes e radicais. Lembre-se pela unidade. Lembre-se que aquele que agrada a Deus é aquele que leva todos a ganharem também. Lembre-se que se tem pessoas que estão debaixo da sua liderança, seu lugar é no alto da colina com as mãos estendidas. Lembre-se que o justo viverá da fé e não por sentimentos. Eu abençoo a vida de todos e agradeço demais. Amém. Amém, amém.